Olá, boa tarde. A gente começa o Tem Notícias com o terror que os moradores de Ourinhos viveram nesta madrugada. Pelo menos 40 homens fortemente armados invadiram a cidade para assaltar o Banco do Brasil. Moradores foram feitos reféns, teve gente baleada. O repórter Adolfo Lima está acompanhando essa história desde a madrugada, conversou com a polícia, testemunhas, né, Adolfo? Conta os detalhes pra gente. Parecia mesmo cena de filme, né? Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, realmente cena de filme, filme de ação, com filme de terror, porque os moradores ficaram muito assustados com tudo que aconteceu aqui em Ourinhos de madrugada. Segundo a polícia, por volta das 2 horas da manhã, um pouco antes das 2 horas da madrugada, 10 carros com aproximadamente 40 bandidos fortemente armados chegaram aqui na cidade, esses carros e esses bandidos, todos eles encapuzados, com coletes à prova de balas, aparentemente muito bem preparados para cumprir o objetivo deles, que era assaltar uma agência do Banco do Brasil, que fica aqui no centro da cidade, na rua Carlos Mori. Então, eles invadiram essa agência por uma garagem que fica bem do lado da entrada para os clientes, para tentar ter acesso ao cofre do banco. Enquanto alguns bandidos tentavam explodir o cofre, ter acesso ao cofre, outros bandidos ficaram do lado de fora, dando proteção, fazendo um bloqueio aqui no centro da cidade para evitar a chegada da polícia. Quem estava na rua ou quem acordou por causa desses tiros ficou muito assustado, e a gente conversou com uma moradora que ouviu tudo isso. Algumas pessoas passaram por nós, pediam para nós ir embora. Estava tendo um tiroteio na cidade, os bandidos estavam rendendo quem estava passando. Aí a gente parou, pensou e falou, vamos embora. Medo, muito medo, a perna tremeu, o corpo tremeu. Não tinha como controlar aquela sensação na hora, aquele medo, aquele terror. Foi muito triste. Essa foi a sensação da maioria dos moradores que acordaram de repente no susto com esse barulho. Alguns acharam que eram rojões, incêndio, mas na verdade se tratava de um tiroteio. Os bandidos trocaram tiros com as polícias por algumas vezes, uma situação muito assustadora, e tiros durante muito tempo, por mais de 2 horas, segundo testemunhas, e algumas pessoas mandaram vídeos pra gente. A gente vai ver um vídeo agora que retrata um pouco desse cenário de muita tensão. Inclusive, alguns moradores que estavam por aqui durante a madrugada passaram pelo centro da cidade e ficaram como reféns. Os bandidos fizeram com que moradores descessem dos carros e esses motoristas ficaram reféns. Ao todo, 6 pessoas, 4 motoristas e 2 seguranças dessa única agência do Banco do Brasil aqui na cidade, segundo a nossa apuração com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil. Um dos bandidos, um dos reféns, inclusive, foi colocado em cima de um carro, na lataria de cima do carro dos bandidos, e ficou como uma espécie de escudo dos bandidos enquanto esses criminosos estavam aqui na cidade até a fuga. Nessa troca de tiro aí que durou horas, um dos reféns foi baleado, ele levou um tiro de raspão na perna, e muito complicada essa situação. Ele, na verdade, foi atendido, está fora de risco, segundo o que a gente conseguiu apurar, mas uma situação muito complicada. Uma pessoa que estava passando aqui pelo centro da cidade durante a madrugada foi pega de refém totalmente de maneira imprevisível, né? Não dava para imaginar que isso ia acontecer numa cidade como Ourinhos, que tem a fama de ser uma cidade tranquila. Eu disse, a gente apurou essa história com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. A gente vai ouvir agora o tenente-coronel da PM aqui de Ourinhos. Esse grupo cercou a região central de Ourinhos e uma parte veio aqui para o batalhão, onde deixou esse veículo com explosivos para impedir a saída das viaturas. E as viaturas que estavam no patrulhamento começaram a ser agredidas com disparos de fuzil e fizeram o revide.
Eles continuaram agredindo, graças a Deus nenhum policial militar ferido. Nós acionamos o apoio, veio apoio de Assis, Marília, Bauru e até de Avaré. E por volta aí de aproximadamente 2 horas, houve intensos combates na região central e eles conseguiram explodir o cofre e levar o dinheiro do Banco do Brasil. A polícia teve que agir rapidamente para evitar mais ação desses bandidos aqui na cidade. Eles conseguiram roubar esse dinheiro, que não foi divulgado ainda essa quantia, quanto foi levado do banco, mas a polícia confirmou que eles conseguiram realizar esse assalto e levaram esse dinheiro. O que chama a atenção é o armamento pesado que eles usaram, além de capuz, coletes à prova de bala. Eles usaram todos fuzis, armas de grosso calibre, segundo a polícia militar, uma arma de .50, que é uma arma capaz de derrubar até aeronave, até helicóptero, se de repente o helicóptero Águia da polícia militar desse apoio. E eles também usaram explosivos. Na fuga, deixaram 4 bombas para trás. Uma dinamite ficou dentro da agência do Banco do Brasil, uma em uma rua aqui do centro. Todas essas áreas estão isoladas, e 2 bombas em um carro em frente ao batalhão da Polícia Militar, para que a polícia não conseguisse se organizar para reagir. É por isso que, como o tenente-coronel falou na entrevista, eles precisaram pedir apoio e reforço de polícias militares de outras cidades aqui da região para acompanhar essa ação. Falamos também com o delegado seccional aqui de Ourinhos, que já falou sobre o início das investigações. Não conseguimos identificar a autoria, mas eles abandonaram um carro aqui na frente do batalhão e também na fuga um outro veículo que provavelmente utilizado. Tanto que estava com muito sujo de terra, o que indica que eles chegaram em Ourinhos ou estavam homicidados aí em alguma parte na zona rural, porque até nos vídeos que a gente percebe, os veículos que eles utilizaram bastante sujos, com bastante poeira. Fazia bastante tempo que não ocorria nenhum crime semelhante a esse no estado de São Paulo, tanto por isso que é prioridade número 1 de investigação da Polícia Civil esse crime ocorrido hoje, e tanto que nós vamos contar com o apoio da Delegacia de Roubo a Bancos e também de uma equipe especializada em cena de crime do Instituto de Identificação, que está se deslocando de São Paulo para cá, que vai periciar os veículos que foram deixados para trás, que são importantes aí para a gente tentar entender como que se descobriu alguma pista a respeito desses autores. A polícia, a Prefeitura de Ourinhos disponibiliza aqui no município mais de 400 câmeras para fazer o monitoramento de vários pontos da cidade, inclusive da área central. A polícia vai pedir, já solicitou à Prefeitura acesso a essas imagens, e durante a ação a Polícia Militar também esteve em contato com a Secretaria de Segurança Pública aqui do município para entender os passos e os movimentos dos bandidos durante essa ação. A Polícia Civil vai ter acesso a essas imagens para ter pistas e informações a respeito de como essa quadrilha agiu, para tentar entender quem pode ter cometido esse crime aqui na cidade. Durante toda a ação, os bandidos ficaram atirando com as metralhadoras, com os fuzis, contra a polícia, que tentou reagir, e também contra alguns postes de luz. A gente pode ver que teve transformador que foi atingido. A CPFL disse que já está trabalhando para retomar a energia em mais de 50 pontos comerciais aqui do centro que ficaram sem energia. Tem pessoas e moradores aqui da cidade que estão sem a conexão da internet, porque eles também cortaram a fibra ótica, justamente para tentar evitar o trabalho a polícia usando esse monitoramento disponível aqui na cidade. E nós pedimos um posicionamento também do Banco do Brasil, que não divulgou a quantia levada, mas disse que eles vão começar na segunda-feira uma avaliação interna para avaliar todo esse estrago, o tamanho do prejuízo. Na segunda-feira já dá para dizer que não vai ter atendimento. Eles ainda não sabem dizer quando esse atendimento vai ser retomado, o mais breve possível, de acordo com os estragos e de quando eles vão conseguir organizar, retomar tudo isso. Essas são as informações, Michele, uma situação muito assustadora. Realmente,
Viu, Adolfo? E a gente percebe que essa ação dos criminosos é bem orquestrada, bem planejada. Eles levam aí bastante tempo para planejar tudo isso e acabam aterrorizando aí os moradores. A ação mais recente que a gente mostrou foi no final do ano passado, em Botucatu. Os bandidos invadiram aí a Caixa Econômica Federal num esquema bem parecido com esse, né? Isso assusta bastante, dá trabalho para a polícia. A gente continua acompanhando, então, essas investigações desse caso. Obrigada por enquanto, viu? Pelas informações. Agora a gente vai voltar a falar ao vivo com o repórter Adolfo Lima, que está lá em Ourinhos. Adolfo, agora você está mais perto, né, da agência do Banco do Brasil, onde os bandidos invadiram nesta madrugada. Explica pra gente, eles deixaram rastros, deixaram explosivos, o GAT, né, da Polícia Militar vai vir, tem previsão para retirada aí desses objetos? Oi, Michele, boa tarde para você novamente, para todo mundo que está assistindo a gente. A polícia, ela liberou agora a rua Antônio Carlos Mori, que é essa rua aqui do centro da cidade, a rua do Banco do Brasil, a única agência do Banco do Brasil aqui na cidade. A gente pode ver a situação, né, como é que ficou o estrago. Na frente, nem tem tanto estrago assim, na fachada ali, na entrada dos clientes. Tem uma equipe até medindo ali os vidros que vão precisar ser trocados. A assessoria do Banco do Brasil já disse para a gente que na segunda-feira não vai ter atendimento, mas na verdade os bandidos entraram pela lateral da agência. O Savioli vai mostrar aqui pra gente que tem um portão que dá acesso a uma garagem. Foi por aqui que eles entraram. Inclusive ali esse portão ele tá todo furado com marcas de tiros. Foi derrubando aquele portãozinho pequeno desse portão maior que os bandidos entraram para ir diretamente ao cofre. E aí, na fuga, eles deixaram para trás 4 explosivos. Um desses explosivos estava aqui dentro da agência do Banco do Brasil. É por isso que na nossa primeira entrada ao vivo a gente precisou fazer um pouco mais distante, porque a rua ainda estava isolada e o GAT já está aqui na cidade fazendo a retirada desses explosivos. Um explosivo estava aqui, um outro explosivo na rua Rio de Janeiro, no centro da cidade, e outros 2 explosivos na frente do batalhão da Polícia Militar, porque eles colocaram esse explosivo ali para tentar evitar uma organização e uma ação de resposta da polícia, para evitar com que a Polícia Militar entendesse o que estava acontecendo para poder reagir. Uma situação que assustou muitos moradores aqui do centro, moradores que conversam com a gente, que moram bem longe aqui do centro, disseram que acordaram durante a madrugada com o barulho dos tiros, barulhos que assustaram muita gente. O pessoal primeiro achou que era rojão, que poderia ser queimadas, mas na verdade eram tiros. Aproximadamente, segundo a polícia, 40 bandidos, eles vieram em 10 carros, se concentraram aqui nessa agência do Banco do Brasil. O roubo foi só aqui, eles conseguiram acessar o cofre, levaram aí dinheiro, mas essa quantia não foi divulgada nem pela polícia, nem pelo Banco do Brasil. Isso ainda vai ser contabilizado. E o que chamou muita atenção da polícia e também dos moradores foi o armamento pesado que eles usaram. Eles usaram drone para monitorar a movimentação da polícia e evitar com que a polícia chegasse até aqui. Eles usaram bombas, todos estavam encapuzados com coletes à prova de balas, fuzis, e a polícia acredita, inclusive, que essas pessoas possam ter tido treinamento militar, ou seja, alguém que entende disso, uma quadrilha bem profissional, um crime bem organizado para fazer algo desse tamanho que eles fizeram aqui na cidade. Algumas pessoas, Michele, foram feitas reféns, 6 pessoas, uma delas levou um tiro na perna, essa pessoa foi hospitalizada, mas já está fora de risco. Adolfo, além da questão do medo, do pânico, né? Foi essa questão aí da violência, porque uma pessoa ferida poderia ter sido algo ainda mais grave, ou até um policial também ferido. É complicada a situação aí em Ourinhos. A gente segue acompanhando as investigações e todas as informações. Obrigada, viu, Adolfo, pela sua participação aqui com a gente.